Eu tava aqui comendo meu lanche, só que eu fiquei trovando fiado e não terminei de comer. Então eu vou deixar ali, depois eu como, vou comer uma barrinha depois ali no serviço, pra poder falar o que eu queria falar. Tem uma música do Frank Sinatra, que eu gosto bastante, que é Strangers in the Night. Nela ele diz: nós éramos estranhos até que dizemos o nosso primeiro olá. E tem um poema do Álvaro de Campos, que na verdade é um poema em inglês, se eu não me engano, de um outro autor, só que ele trouxe para o português, que é Navios que se cruzam à noite. Basicamente, o que retrata o poema é um encontro em que você está destinado a encontrar aquela pessoa uma única vez e depois nunca mais ver ela. Somos navios que se cruzam pela noite. Eu tenho uma fanfic. Ai, nossa, eu escrevo fanfic. Sim, eu escrevi a fanfic, agora até que eu não escrevo mais. Só que nela retrata isso, retrata tanto essa música, tanto esse poema, que são duas pessoas destinadas a se encontrarem uma única vez e nunca mais se cruzarem. Só que no caso, meus personagens, eles não querem viver esse poema, meus personagens não querem viver essa música, porque eles querem se reencontrar de novo. Só que tem coisas na vida que a gente não tem como controlar, certo? Então, muitas vezes a gente é como um navio que se cruza na vida de outra pessoa. Nossos encontros são destinados a encontrar apenas uma única vez aquela pessoa e nunca mais se cruzar com ela. Por que eu digo isso? Às vezes, eu sempre tenho essa mania de ficar falando às vezes. Eu tenho alguns vícios no meu vocabulário que eu tenho que mudar. E às vezes, ó, de novo, a gente se cruza com uma pessoa e depois nunca mais vê ela. Porque o nosso encontro era pra ser apenas daquela forma. E tu fica se questionando, meu Deus, aquele encontro foi incrível, aquela pessoa foi incrível na minha vida, eu amo aquela pessoa foi maravilhosa, mas eu nunca mais vi ela. Eu nunca mais sequer me cruzei com ela. Por quê? Porque somos destinados, às vezes, a encontrar apenas uma vez aquela pessoa. Existem várias teorias, né? Tem a teoria do fio vermelho, tem a teoria de não sei o que, tem isso, tem aquilo. Existem várias teorias e eu sou apaixonada por cada uma delas, porque eu ainda acredito que eu possa encontrar o grande amor da minha vida, ou que eu vá viver algo do tipo, que eu vá viver esses romances, essas coisas. Só que eu tô mais no poema, eu tô mais na música no caso, né? Estranhos que se cruzam uma única vez e depois nunca mais se encontram. Por quê? É o que acontece na minha vida, direto. É como se fosse apenas uma viagem. Vai ficar meio estranho, vai ficar meio noiado isso. É como se estivesse numa viagem. E nessa viagem, chamada vida, eu me encontro com determinadas pessoas, fique um pouco ali, depois eu pego todo o conhecimento, eu pego tudo aquilo, toda aquela bagagem e vou-me embora. Ou seja, estivemos destinados apenas uma vez a ficar juntos. Estivemos destinados a estar apenas naquele momento e depois não repeti-lo mais. E às vezes o fim já está perto e você que nunca repara. Ou reparou e não quis entender. Ou reparou e não quis escutar a sua intuição. Eu sou uma pessoa muito intuitiva, só que eu sou a pessoa que menos liga pra minha intuição. Porque eu fico pensando, é nóia da minha cabeça, eu tô noiada, não, isso não vai acontecer, não, 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 não. Aí vai lá e acontece, eu fico meio... Oh my God. O que eu quero dizer é que é chato demais, às vezes, você ser apenas um navio que se cruza e nunca mais retorna. É como se você se perdesse no oceano e nunca mais retornasse. É como se você fosse. Só fosse. Tanto é que um dos meus maiores medos que eu tenho é do mar, é de água, é de praia. É um dos meus maiores medos. Porque eu tenho muito, muito, muito medo do que tem lá no fundo. Eu tenho muito medo de onde que acaba, o que que acontece. Quando eu vou na praia, daí eu fico encarando, assim. É lindo, né? Todo mundo curte ver o pôr do sol na praia. Todo mundo acha lindo, maravilhoso. Eu amo também, eu acho lindo, maravilhoso. Só que eu tenho muito medo.
Tanto é que eu sou muito receosa. Quando a gente vai em praia, eu fico olhando, eu não quero entrar, não. Porque eu tenho medo. Porque eu fico me questionando, aonde que termina essa imensidão? Ou pior, o que que é essa imensidão? E aí eu começo a me comparar. O que que é essa imensidão? Quem eu sou em meio a essa imensidão? Fica confuso de falar isso? Fica. É uns papos meio... uns papos meio nóia. Mas... é interessante, né? Quem nunca ouviu falar dessa música, procura, que é Strangers in the Night, do Frank Sinatra, e procura ali Álvaro de Campos, que é do Fernando Pessoa, Navios que se cruzam à noite. Eu amo esse poema, eu adoro. Tanto é que a minha fanfic era maravilhosa, porque eu trazia esses poemas, eu trazia algumas músicas que se interligavam, e eu não continuei ela. Se você é leitora de Sweet Night, a fanfic do Tai com a Wendy, sou eu que escrevo ela. E eu nunca mais continuei, então me perdoem. Óbvio que não vai ter gente que vai falar assim, ei, eu já li isso daí. Não, acho que não vai ter, não vai chegar a esse público específico, se é que vai chegar um público. Mas era isso que eu queria falar. Eu tô nervosa porque eu tenho que bater o ponto. Tchau.